Semana 8 da NFL muito movimentada, terminando a janela de transferência regular hoje, muitos jogadores lesionados, placares inusitados, performances extraordinárias, tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Felipe Loubac, eu sou colecionador, já deixa o seu like, inscreva-se aqui abaixo, assine as notificações para você receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo e fica ligado porque a gente vai falar tudo hoje que aconteceu na semana 8 da NFL. Bem, pessoal, como eu disse, essa semana 8 foi muito improvável, aconteceram coisas inusitadas e é por isso que eu tô aqui com a camisa do New York Jets, que, por exemplo, bateu o Cincinnati Bengals e nem o torcedor mais otimista podia esperar um resultado como esse. A gente teve aí muitos jogadores machucados, né? O Daniel Hunter pelos Vikings, o Derrick Henry pelos Titans, a gente teve o James Winston também, o J.J. Watt que continua com seu problema no ombro. Então tudo isso acaba prejudicando a performance e a organização de muitas equipes e cada um vai sobrevivendo como pode. A gente teve aí também o fechamento da janela de transferências hoje, então daqui até o final do dia a gente ainda pode ter alguma novidade, mas o que a gente sabe por enquanto, né, o que já está confirmado aí é o Von Miller nos Rams, e agora a gente tem provavelmente aí uma das melhores defesas da NFL, o Los Angeles Rams se colocando como um dos favoritos aí para chegar no Super Bowl, pelo menos tem feito tudo para isso. Ele que já tinha uma defesa sensacional, que todo mundo conhece, e agora tem esse reforço de peso que, embora não tenha números muito efetivos esse ano, né, é sempre um jogador que pode fazer o diferencial naquela jogada, como foi o caso, né, no Super Bowl lá contra o Cam Newton, que ele fez toda a diferença. Então a NFL vive disso, né, de jogadores que podem desequilibrar em uma jogada, e o Von Miller sem dúvida vem para somar com uma equipe que já tem um grande favoritismo e agora pode colocar o seu nome definitivamente nessa disputa do Super Bowl. O Watson está sendo cotado também pelos Dolphins, mas não é certeza, porque o Texans não tem interesse no Tua Tagovailoa, então a gente ainda não sabe o que vai acontecer. E o Adrian Peterson, ele foi colocado agora nos Titans, talvez para tentar substituir o Derrick Henry, né? Mas a gente não sabe ainda se ele vai ficar como titular. Bom, dito isso, a gente teve aqui os reservas brilhando, né? A gente teve aí o Cooper Rush pelo Cowboys, o Mike White nos Jets, a gente teve o Trevor Siemian substituindo o James Winston e conseguiu fazer isso muito bem, e o Geno Smith que finalmente conseguiu aí uma vitória com o Seattle Seahawks. Beleza, pessoal, fazendo uma passagem rápida agora pelos destaques da semana 8, iniciando com o confronto de quinta-feira entre o Green Bay Packers visitando os Cardinals em Arizona, encerrando a sequência de vitórias, e agora as duas equipes têm campanha de 7-1. O Green Bay Packers, embora não seja o favorito, certamente coloca o seu nome na disputa com força dentro da conferência, e a chave dessa vitória, que teve o placar de 24-21, foram os turnovers. A linha defensiva de Green Bay conseguiu fazer pressão em cima do Kyler Murray, a secundária fez o seu trabalho, conseguiu essas duas interceptações e certamente essa foi a chave da vitória. O placar de 24-21 demonstra que o jogo foi competitivo e em uma posse de bola, um field goal poderia ter mudado tudo. Não foi uma performance excepcional do Green Bay Packers, mas nesse caso aqui, quem errou menos conseguiu a vitória e foi esse o caso, uma boa perspectiva aí para a sequência de Green Bay e nenhuma grande preocupação para Arizona, apenas alguns ajustes. Passando agora para os jogos de domingo, a vitória do Carolina Panthers em cima dos Falcons não foi uma vitória que convenceu, foi muito mais marcada por erros de chamada, as interceptações do Matt Ryan, e o destaque dessa partida aqui foi o Chuba Hubbard carregando a bola para mais de 80 jardas, né? Ele que correu 24 vezes lutando por jardas ali depois do primeiro contato e anotou um touchdown, com certeza foi o destaque aqui da partida. Um problema que eu tenho identificado aqui são as chamadas do Atlanta Falcons, especialmente em segunda e terceira descida, é um ponto aqui que tem que ser observado. Falando sobre o confronto entre Dolphins e Bills, os Bills jogando em casa, nenhuma grande surpresa a vitória dos Bills, né? Mas o problema aqui que eu vejo dos Dolphins são as leituras do Tua Tagovailoa, que tem muita dificuldade de fazer ajustes ali na linha de scrimmage. Às vezes eu não consigo perceber se a chamada está vindo da sideline ou se é ele que está fazendo. Em todo caso, é terrível, especialmente em terceiras descidas. Muitas vezes ele não consegue identificar uma blitz e não consegue mudar, fazer ajustes ali na linha de scrimmage. Isso é muito importante e o time está bem perdido. Eu não sei qual vai ser o futuro do Miami Dolphins aqui. Nessa temporada certamente não tem mais uma correção, né? Mas eu me preocupo até mesmo a médio e longo prazo.
O Josh Allen lançou para mais de 240 jardas, fez 2 touchdowns lançados, 1 corrido. O Beasley recebeu 10 vezes para mais de 100 jardas. O Buffalo Bills aqui fez o dever de casa, jogando em casa, e agora está com a campanha 5-2. 49ers batendo o Chicago Bears no Soldier Field, não foi surpresa para ninguém também, eu já tinha falado sobre a possibilidade de vitória do 49ers, e o Chicago Bears, mesmo vindo de uma sequência de derrotas, essa foi a derrota em que o time jogou com mais dignidade. Em algum momento da partida ali você até tinha uma perspectiva de que o Bears poderia vencer, mas foi mérito do 49ers, o Jimmy Garoppolo também fez um bom jogo, lançou para mais de 300 jardas, ele que fez 2 touchdowns ali corridos e tal, o Mitchell carregou a bola 18 vezes para mais de 130 jardas, 1 touchdown, o Samuel com 6 recepções, então o time do 49ers fez o que tinha que fazer, né? Tem uma comissão técnica muito competente, soube fazer os ajustes necessários e garantir essa vitória fora de casa, placar de 33-22. A gente até viu uma certa melhora nas chamadas aqui, tá certo, do Chicago, Justin Fields fazendo algumas mágicas ali também, mas nada que me convencesse ou que trouxesse grande esperança para o torcedor do Chicago Bears, que já está acostumado com as decepções, né? Falando agora sobre o confronto entre o Pittsburgh Steelers e o Cleveland Browns, um jogo marcado por erros aqui dos Browns. A defesa dos Steelers fez um bom jogo e você vê que o placar de 15-10 demonstra, né, que o grande potencial do ataque do Cleveland, que está com diversos desfalques, a gente sabe, não conseguiu operar, certo? Muito se discutiu de quem teria sido o erro, né, do Cleveland Browns, né, do ataque do Cleveland Browns nesse jogo, mas eu acredito aqui que foi uma pane e o Pittsburgh Steelers soube aproveitar isso. Não foi um grande mérito dos Steelers dessa vitória, foi muito mais uma incompetência do Cleveland Browns, um problema interno que se demonstrou ali no time. Você via claramente que a equipe estava um pouco perdida. O Ben Roethlisberger lançou para mais de 260 jardas, fez um TD, e o Harris carregou 26 vezes a bola para 91 jardas, fez um bom jogo, brigando muito, né, por jardas extras, fez um touchdown. E o Johnson também com 6 recepções e 98 jardas. Essa vitória aqui do Pittsburgh Steelers, para mim, ela não estava no panorama. Eu imaginava que o Cleveland Browns conseguiria assegurar uma vitória jogando em casa, não foi o que aconteceu. Falando sobre o confronto entre Eagles e Lions, eu tenho dito aqui nas últimas semanas que o Lions sempre perde brigando, é um time esforçado e tudo mais. Não foi o que aconteceu ontem. O placar de 44-6 demonstra o domínio absoluto dos Eagles, e mesmo ganhando, eu não fiquei convencido aqui com a performance do Jalen Hurts, tá? É importante dizer isso. Por outro lado, o Jared Goff acertou 25 passes de 34 tentados para mais de 220 jardas e tal, mas não foi suficiente. A gente teve uma pontuação somente ali no final. O Hurts, né, pelo lado de Filadélfia, carregando 7 vezes a bola para 70 jardas. E, assim, essa vitória aqui dos Eagles não significa nada, tá? Especialmente diante dos Lions, coitado, que não tem mais o que fazer nessa temporada. Eu espero ver pelo menos uma vitória dos Lions, que está 0-8, e eu desejo muito que essa equipe consiga melhorar, consiga se acertar. Tenho um certo carinho pelos Lions, apesar de ser rival de divisão do Chicago Bears. Eu vejo ali, cara, o Dan Campbell e tudo mais, assim, é um time, cara, que tá sofrendo muito. Eu gostaria de ver os Lions melhorando. Falando sobre o confronto entre Titans e Colts, aqui a gente teve um jogo muito bacana, decidido no overtime. Infelizmente, né, a gente teve aí o Henry se machucando, provavelmente o Adrian Peterson, né, que inclusive está saindo dos Lions, né, deve substituir o Derrick Henry. A gente ainda não sabe, até o final do dia, como eu falei, a gente ainda pode ter algumas surpresas aí com a janela de transferência se encerrando hoje. O Ryan Tannehill, com um jogo decente, né, apesar de ter sido interceptado, se não me engano, fez 3 touchdowns, lançou para mais de 260 jardas, mas ele que foi muito acobertado, né, diversos erros, diversas inconsistências eram favorecidas pelo jogo do Derrick Henry, que desequilibra tudo, né? Então agora com a saída dele, vamos ver como que vai ser essa reação. A gente também teve um bom jogo do Carson Wentz, apesar de ter escorregado ali, teve um fumble, meio que uma interceptação ali na end zone, que foi definitiva para esse resultado 34-31. Qualquer um poderia ter levado esse jogo aqui, e nesse caso foi o Titans, merecidamente. Agora sim a gente chega na grande zebra dessa rodada, que foi o Jets, e é por isso que eu estou uniformizado aqui, batendo o Cincinnati Bengals. Um destaque especial aqui vai para o Mike White, com um jogo de mais de 400 jardas e 3 touchdowns. Eu acho sensacional quando você tem essa oportunidade de um QB
Backup, assumir e mostrar trabalho, eu sempre falo isso. Esse pessoal vem do banco com sede de mostrar trabalho e foi isso que a gente viu aqui, tá certo? 34-31, também foi um placar bem acirrado, né? Um field goal aqui pode fazer toda a diferença e a gente viu o Jets sabendo reagir. Muitas vezes aqui você pensava, né, que o time poderia estar numa fase de sorte, um momento ali de brilho, né, uma excepcionalidade, mas o time foi consistente, pontuando, né, o único quarto ali onde foi apenas um field goal foi o terceiro, mas até o final o time jogando bem, uma performance impressionante, nem o torcedor mais otimista poderia esperar isso, e mesmo assim não é motivo de preocupação para o Cincinnati Bengals, que também fez um bom jogo, e por isso que esse placar é ainda mais surpreendente, porque o Cincinnati Bengals fez um bom jogo. Não foi o caso de um apagão, não foi um caso de sorte dos Jets. O Jets fez um bom jogo aqui e mereceu essa vitória, e pode dar um ânimo aí para a equipe que está 2-5, talvez, né? Apresentar alguma melhora de performance para o final da temporada, quem sabe até com o Mike White aí assumindo a titularidade. Los Angeles Rams batendo os Texans, a gente viu aqui os Rams quase fazendo aqui uma Atlanta falconizada, né, cara? O time que abriu uma vantagem enorme e depois deixou o Texans chegar aí no finalzinho do jogo. O destaque aí pro Davis Mills, né, o quarterback dos Texans, com 310 jardas, 2 TDs e tal. Conseguiram colocar 22 pontos ainda no placar, mas é claro que a vitória aqui já era prevista. Cooper Kupp fazendo um bom jogo e tudo mais, nenhuma surpresa, 38-22. Agora tem um jogo muito bacana que foi o Patriots conseguindo vencer os Chargers em casa. Eu tinha cantado essa pedra na semana passada que poderia acontecer, placar de 27-24, jogo acirrado. O Justin Herbert fazendo um bom jogo e tudo mais, o Harris com 23 carregadas e tudo mais, só que aqui tem um ponto que me chamou a atenção, que foi o Mac Jones não aparecendo. Ele que vinha numa sequência de semanas melhorando, e de repente nesse jogo aqui ele não apareceu tanto. Mesmo assim o Patriots conseguiu vencer, muito importante essa vitória para New England, que agora está 4-4, e o Chargers 4-3. O Seahawks vencendo o Jaguars não é nenhuma surpresa, tá? 31-7. O Trevor Lawrence eu fico com pena dele, porque ele não tem ferramentas, né, e não tem um sistema que favoreça para ele conseguir apresentar a sua melhor performance. Ele que tem muito potencial, todo mundo sabe, toda a expectativa que se criou. A gente não sabe qual vai ser o futuro do Jacksonville Jaguars, se eles vão trocar o Trevor Lawrence, o que eu acho difícil, né? Mas ele infelizmente ainda está ali sofrendo com dores de crescimento, principalmente pela incapacidade, né, da sua linha ofensiva de protegê-lo bem e de ter um corpo de recebedores, né, que dê para ele ferramentas suficientes. É complicada a situação aqui do Jacksonville Jaguars, que está 1-6, e o placar de 31-7 demonstra o que foi o jogo. Tyler Lockett, né, jogando bem, o DK Metcalf aparecendo nos momentos em que precisava aparecer, e o destaque aqui da defesa do Seahawks também, que fez um bom trabalho no jogo. O Washington perdendo para os Broncos, que jogaram em casa, mas apesar disso eu vi uma melhora na performance do Washington, tá? O jogo foi 17-10, mas eu vi o Tyler Heinicke jogando um pouquinho melhor, ele que teve 270 jardas e um touchdown, e o Gordon também, que carregou 10 vezes, 47 jardas aí para o lado do Denver Broncos. Não foi uma vitória de peso, uma vitória sólida, o placar demonstra isso, mas eu fiquei mais feliz até por ver um pouquinho de reação pelo lado do Washington. Tá? O Denver Broncos não pode contar muita coisa aqui com essa vitória, não significa muita coisa. Buccaneers e Saints, aqui a gente tem um jogo muito interessante e eu equiparo aqui ao jogo que foi entre o Green Bay e o Arizona, porque a gente viu o Saints dando conta do recado mesmo com o James Winston se machucando, a gente viu o Trevor Siemian, né, fazendo um bom trabalho. O Brady foi interceptado, mas fez 4 touchdowns, lançou para mais de 370 jardas. O Alvin Kamara, como a gente sempre espera uma boa performance, carregou 19 vezes a bola para mais de 61 jardas, um touchdown. E a gente teve um bom jogo dos dois lados, tá? Ganhou quem errou menos, e nesse caso aqui o Saints soube aproveitar as falhas. Foi uma partida muito interessante da secundária do Saints, e a gente vai ver agora como que vai ser essa titularidade aí do Trevor Siemian, como que ele vai se encarregar de carregar esse carro, esse piano aí. O James Winston, que já não vinha fazendo a sua melhor temporada, né, mas que já tinha uma certa confiança da torcida, por todo o talento que ele tem e tudo mais, experiência. Vamos ver o que vai ser. Essa derrota do Tampa Bay Buccaneers não significa aqui nenhum desespero,
tá? Mas significa muito para a moral do New Orleans Saints, que precisava de uma vitória, especialmente como essa, dentro de casa, para dar um gás aí para o final da temporada, eles que estão 5-2. Então, muito bacana essa vitória dos Saints aqui. O confronto, né, do domingo à noite, Cowboys e Vikings, eu não vi esse jogo, eu estava vendo a World Series, né, entre o Braves e o Houston Astros, né, mas depois eu vi aqui os melhores momentos, fiquei muito feliz de ver o caso que eu sempre falo, que é de um backup tendo oportunidade de mostrar trabalho. A gente viu aqui o Cooper Rush lançando para mais de 325 jardas, 2 touchdowns, o Cook com 18 carregadas pelo lado dos Vikings, 78 jardas, o Cooper também, né, com 8 recepções e 122 jardas, 1 touchdown por Dallas. O placar de 20-16, um jogo que não foi excepcional, meu Deus do céu, um jogo digno de domingo à noite, mas é muito bom poder ver o Dallas Cowboys, né, que é um time queridinho aí da América, mostrando que tem outras ferramentas para trabalhar. O Andy Dalton parece que deixou um primo perdido lá, né, um ruivo, né, que fez um bom trabalho, e isso é muito interessante porque você tem dinamismo para o ataque, né? É claro que a gente não pode fazer uma leitura aqui com base em apenas em um jogo, mas esse um jogo foi muito bom. Tudo bem que o cara jogou muita bola pro alto, né? Ele tentou 40 passes, acertou 24, então muitos lançamentos e tal perdidos, mas apesar disso, o cara fez um bom trabalho e pode ser sim um candidato aí à titularidade dependendo do que acontecer. Encerrando a rodada, a gente teve esse jogo de segunda-feira entre os Chiefs e os Giants. Deu a lógica aqui, apesar do jogo não ter sido muito convincente, eu vi o Patrick Mahomes muito travado, hesitando em alguns momentos, melhorou a sua capacidade, né, de paciência. A gente via o Patrick Mahomes, né, por conta desse momento, um pouco afoito, fazendo passes aqui sem primeiro olhar o backfield, jogando a bola para a lateral. E ontem ele estava segurando um pouco mais, olhando, e quando de fato não havia opção, ele jogava a bola para a lateral ou tentava fazer uma corridinha, né? O que a gente já sabe que ele sabe fazer muito bem. Mesmo assim, em alguns momentos eu via muita displicência, quase fazendo cagadas aqui grandes, né? O New York Giants teve uma boa defesa nesse jogo. Uma coisa que me chama a atenção é que o Kansas City Chiefs, né, estava cedendo placares muito grandes. Você via aí que mesmo quando ganhava, né, isso já vem de longa data, a defesa cedia muitos pontos, e aqui não foi o caso. 17 pontos, mas também o ataque fez apenas 20. Né? A gente viu o Travis Kelce bem abatido, não se sabe o que estava acontecendo com ele ao certo, se é uma coisa psicológica, né? Aquele dia que não é o seu dia, né? Parece que foi isso. Mas essa vitória aqui foi importante para os Chiefs, apesar de ter sido aos trancos e barrancos, não foi uma vitória, né, convincente, como eu falei, mas foi importante aqui para o Patrick Mahomes, jogando em casa, conseguir dar a volta por cima desse momento complicado. E o Giants teve um bom jogo defensivo também, né, muitas falhas e tudo mais, só que nenhuma grande expectativa tinha se criado em relação a isso, apesar da má fase dos Chiefs. Eu acho que seria uma zebra se o Giants ganhasse esse jogo fora de casa. Então é isso, pessoal. Essa semana a gente teve o Raiders, né, e o Ravens na bye week, e grandes expectativas aí em relação à semana seguinte. E eu vou fazer um vídeo aqui falando as minhas previsões, os meus palpites. Se você quiser deixar o seu palpite, deixa aqui abaixo. Se quiser fazer a sua crítica, a sua sugestão, comentário. Se quiser conhecer toda a minha coleção, rede social na descrição do vídeo. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.